Oi, meu nome é Larissa e nesse vídeo eu vou apresentar a minha entrega final do projeto Implantação Portfólio Ruby mais IA Gemini, da disciplina Bootcamp 1. Aqui eu vou explicar como planejei o projeto, como organizei o repositório, como fiz a integração com o GitHub e GitHub Pages, como implementei segurança, como realizei testes e principalmente como utilizei o Google Gemini para me guiar em todas as etapas. Nessa entrega, a primeira coisa que eu precisei fazer foi criar um plano completo de implantação. Para isso, eu também tive que configurar o Google Gemini para ser meu guia técnico. Eu comecei escrevendo os prompts de cada etapa, sempre seguindo o que o professor pediu: planejamento, configuração, segurança, colaboração, testes e revisão final. Cada prompt gerou uma resposta que eu usei para construir minha documentação. Coloquei todos os prompts de resposta organizados na minha documentação como o professor exige. Então aqui eu comecei com o meu primeiro prompt. Ele me deu uma resposta, o prompt para ele me ajudar a fazer o planejamento. O segundo prompt, eu pedi para ele continuar mantendo o mesmo estilo da resposta, para ele não sair do foco. Mandei o link também do meu portfólio para ele dar uma olhada como é que tava. E aí ele já me deu a segunda resposta do meu prompt, da minha configuração. Depois, a próxima etapa, eu pedi também para ele me explicar por que a segurança é essencial, seguindo todos os critérios que o professor foi pedindo. Ele me respondeu sobre segurança. Depois eu pedi para ele também me explicar, para me ajudar a fazer sobre o compartilhamento, controle de acesso com GitHub. Ele me deu uma resposta também. E assim eu fui organizando cada prompt até terminar. Depois eu organizei tudo aqui no meu minha primeira parte do prompt, que foi meu planejamento. A segunda parte, o sumário inicial. E aí no final eu coloquei aqui o meu prompt. Eu organizei os prompts e coloquei o meu prompt e o meu planejamento. E a resposta dele, na verdade. Agora nessa etapa, eu vou explicar um pouquinho do que é o Portfólio Ruby e como eu organizei o site. O Portfólio Ruby é meu portfólio oficial, é uma plataforma onde eu reúno meus projetos, certificados, informações profissionais, contato e documentação. Então eu organizei meu site em seções. Aqui é a minha página inicial, eu conto um pouco sobre mim, também um pouco da minha vida pessoal, tem a minha foto. Eu organizei também na seção da minha formação acadêmica, a minha experiência com os trabalhos que eu já fiz, os idiomas que eu tô aprendendo, alguns cursos também, junto com as minhas certificações que eu linkei aqui, alguns eventos que eu participei também, minhas habilidades, os meus projetos e alguns contatos. Aí, nessa etapa, o que o Gemini foi importante? Ele me ajudou com a estrutura, me orientou sobre como dividir as sessões e sugeriu como organizar o HTML, o CSS. Então, aqui ele me ajudou aí organizando o meu código e colocando todas as sessões, me ajudou a colocar todos os links para ir deixando o site mais bonito. Nessa próxima etapa, eu vou explicar um pouquinho como que foi a configuração do meu repositório no GitHub Pages. Primeiro eu estruturei o meu repositório seguindo as boas práticas. Coloquei o meu site numa pasta, os meus projetos, as minhas certificações, tudo para poder ter uma organização na hora que eu fosse colocar tudo isso dentro do meu código. Também seguindo as boas práticas, a Gemini também me ajudou aqui com o objetivo do meu trabalho, colocar um readme bonito e organizado para poder tá mostrando aqui o meu portfólio. Eu também, por aqui, desde o início do trabalho, como eu já havia explicado antes, eu fui e ativei o GitHub Pages diretamente aqui pelo meu código, aqui na parte de configurações, em Pages aqui. E aí que já tá ativo, mas foi bem nessa parte aqui que eu peguei e ativei meu GitHub Pages. Com isso, cada commit aprovado e enviado para a main já atualiza automaticamente o site atualizado. Então, eu ia colocando pelo meu GitHub Desktop e eu ia mandando os commits e ele ia atualizando diretamente no meu site.
Essa foi uma etapa muito importante, porque aqui o portfólio passou de um repositório para um site real. Essa aqui é a minha estrutura que eu usei para montar realmente esse portfólio aqui. Tá, nessa próxima etapa, eu implantei as práticas de segurança exigidas. Ativei a autenticação em 2 etapas no GitHub, protegi a branch main, bloqueando commits diretos, configurei o uso de branches e desenvolvimento. As atualizações agora só podem ser feitas com pull request, passando pela revisão. O Gemini me ajudou revisando minhas regras de segurança, explicando como a branch protection e mostrando como evitar erros como commits sensíveis. E aqui foi a documentação de que eu fiz de cada etapa, a documentação do meu teste, realmente do que eu fiz na minha parte de segurança. Essa daqui foi a documentação que eu fiz também, do compartilhamento e controle de acesso. A minha documentação de gestão de usuários e segurança. E a minha documentação da minha configuração inicial do GitHub, de como que eu fiz essa estrutura do meu repositório, como que eu montei meu site. E finalizando aqui a minha última etapa, que é feedbacks e melhorias também, que foi um prompt que eu pedi pro Gemini me ajudar, que foi... eu pedi pra ele me dar um feedback. Mesmo sendo um trabalho individual, meu repositório foi preparado como um projeto profissional. Então, ele tem que ser estruturado para receber colaboração. Foi o que eu fiz na etapa anterior da entrega intermediária. Houve colaborações, já para eu aprender como é que isso funciona. Então, com um fluxo baseado em Git Flow, eu criei uma branch, fiz commit, fiz push e abri um pull request. O README foi organizado como guia de contribuição. Assim, no meu README tem aqui a contribuição do meu colega que ele fez aqui. E isso demonstra o domínio do Git e GitHub, como o professor pede no critério. E finalizando aqui meu vídeo, como o papel do Google Gemini me ajudou em todo esse processo. O professor pediu que usássemos IA como um apoio, e eu usei o Gemini do início ao fim. Eu pedi o apoio dele em tudo. Ele me ajudou a fazer o planejamento, ele me ajudou a fazer a estrutura do meu README, ele me sugeriu a organização das minhas pastas, ele corrigiu alguns erros de código, ele deu dicas de segurança, ele revisou alguns commits, apoiou nos meus testes e ajudou a escrever toda a documentação. Ele funcionou como um copiloto de desenvolvimento. E essa foi a apresentação da minha entrega final do Portfólio Hub. Foi um projeto completo onde apliquei versionamento, segurança, organização, testes e uso de IA.